E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre marketing esportivo, isso mesmo. Vamos para esse segmento e vamos falar com o Cado Santos, que é diretor executivo da Milk, que está há 20 anos já trabalhando nesse ramo. Que bom estar com você hoje, Cado. Oi, Ellen, tudo bem? Obrigado pelo convite. Oi, tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui. A Milk nasceu há 20 anos, né? Eu nunca imaginei que a Milk fosse virar uma empresa de marketing esportivo. Eu venho do universo de marketing direto e sem me alongar muito para não ficar muito técnica essa conversa. Ah, Quando eu montei a Milk, eu montei como uma agência convencional, com entregas de marketing direto, de propaganda, de promoção em eventos e tudo mais. Só que aconteceu uma coisa na minha vida pessoal. Eu, com ah, um ano e pouco depois que a Milk foi fundada, eu ganhei um treinamento de corrida. E era uma coisa que eu nunca, também não imaginava. Eu estava numa vida super sedentária. Eu ganhei um treinamento de corrida numa assessoria esportiva aqui de São Paulo, chamada Ranfan, num projeto da Balduco. Eles estavam querendo trazer pessoas normais que não corriam para começar a correr. E me convidaram para eu participar desse grupo. E a corrida acontece. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito interessante da corrida, que a gente já pode falar sobre isso, mas isso faz 20 anos, né? Eu tenho 51, eu tinha 31 anos, eu estava vindo de uma vida super, super sedentária. E a corrida ela tem uma coisa muito transformadora e muito rápida para quem é muito sedentário, porque a gente não se imagina correndo. E eu me lembro no meu primeiro treino de corrida, a primeira vez que eu cheguei no treinamento, né, nessa assessoria, a minha treinadora falou: a gente vai fazer um trotinho de 15 minutos para aquecer. Eu falei, eu não tenho a menor condição de fazer um trotinho de 15 minutos. Um trotinho de 15 minutos seria o meu treino do mês, né? E ela falou, não, faz o quanto você aguentar. E aí eu corri uns 3 minutos, quase morri. Foi uma coisa, assim, é super difícil nos primeiros dias, mas assim, depois de uns 2 meses eu fiz uma prova de 6 quilômetros, depois de 3 meses eu fiz uma prova de 10 quilômetros, e é uma coisa, fiz acompanhamento de nutricionista, fiz dieta, com 30 anos a coisa é um pouco mais fácil mesmo, mas emagreci super rápido e me motivei muito, deu uma baita transformada na minha vida, mas isso estava acontecendo na minha vida pessoa física, não tinha nada a ver com a Milk. A Milk era uma agência normal, convencional, até um dia que um cliente, que era uma marca conhecida chamada Tilenol, era um medicamento da Tilenol chamado Tilenol AP para dor muscular, que era um medicamento recomendado por médicos ortopedistas. E a gente montou um programa de relacionamento para esses médicos e a gente entendeu que o médico ortopedista curtia correr. Uma coisa curiosa é que lá no ano de 2006, 2007, esse boom que está acontecendo agora da corrida, ele aconteceu naquela época também. Só que com menos gente, né? Então, aconteceu uma inclinação muito grande no mercado de corrida, muita gente começou a correr, era o esporte que se falava entre 2006 e 2009, mais ou menos, só se falava de corrida, que é o que está acontecendo hoje também, só que hoje é um mercado muito maior do que era naquela época. Então, a gente fez um programa de relacionamento para médicos ortopedistas e a gente sacou que eles gostavam de corrida. E esse programa de relacionamento foi um clube de corridas. E a gente chamava os médicos para participar desse clube de corrida, chamava os propagandistas, né, a galera que trabalhava no laboratório da Tilenol, que era Johnson Johnson, e a gente entendia que, naquele momento, os médicos começavam a se relacionar melhor com a galera, com os propagandistas, né, com os representantes. E o receituário de Tilenol aumentava. E a gente falou assim, nossa, a gente está descobrindo uma coisa super legal. E o fato de eu ter começado a correr dava para a gente uma visão um pouco diferente, porque a gente sacava o que o corredor queria. Então, tem uma coisa super interessante, né, que hoje você vê em muitas provas, que é quando você termina uma prova de corrida, você tem uma área de massagem na prova, né, porque todo mundo sabe, todo mundo que corre sabe que todo mundo gosta de massagem, né, mas quando você termina uma corrida, você gosta mais de uma massagem. E, e naquela época isso não existia. E quando a gente pensou nesse clube de corrida para Tilenol, a gente falou assim, pô, a gente corre, né? O que seria legal depois de uma prova de corrida? Ah, massagem seria muito legal. E a gente colocou massagem depois da prova de corrida, lá em 2006, se não me engano. E aí as nossas ações dentro das provas de corrida, elas começaram a surtir um efeito muito diferente do que as ações que aconteciam
feitas por outras empresas, por outras empresas até concorrentes da Milk, agências e tudo mais. E aí, Ellen, não foi nesse momento que a gente tomou uma decisão falando assim, a Milk agora vai começar a fazer isso. Não, a gente continuava fazendo as nossas coisas com os nossos clientes, só que a gente começou a chamar um pouco de atenção do mercado. Uma atenção do mercado porque as marcas começaram a ver que o que a gente fazia era bacana e a gente começou a fazer o que chama ativação de marca em prova de corrida. E aí, em 2006, a gente deve ter feito umas 4 ativações, em 2007 a gente deve ter feito umas 10 ativações, em 2008 a gente deve ter feito umas 30 ativações, em 2009 a gente fez mais de 100 ativações em prova de corrida pelo Brasil inteiro, porque o nosso modelo funcionava muito bem. E aí, por uma maluquice do destino, a Nike nos procurou em 2009. E chegou para a gente e falou assim, a gente está procurando, a gente está fazendo uma concorrência de agência de marketing esportivo. E a gente queria saber se vocês querem entrar. A gente já ouviu falar de vocês, a gente vê que o trabalho de vocês é bacana. E a gente falou pro pessoal assim, então, a gente não é uma agência de marketing esportivo. Eu nem sei o que uma agência de marketing esportivo faz. O que a gente faz são programas de relacionamento, né? A gente vem do universo de marketing direto, então a gente fala muito de banco de dados, de retorno de investimento. Só que a gente gosta muito de corrida, a gente corre, a gente participa. Em 2009 eu tinha feito já a minha primeira maratona. Então a gente curtia muito o que a gente fazia. E a Nike falou assim, nossa, que interessante. Então, esquece a concorrência, vamos testar um trabalho. E aí, a gente atendeu a Nike de 2009 até 2016. A gente viveu o momento Copa e Olimpíada do Brasil com a Nike, que foi uma baita escola. A Nike é uma empresa incrível, né? Uma marca fantástica, tal. Então a gente aprendeu muito com eles. Foi aí que a gente começou a descobrir uma transformação, né? 2009 até 2016 foi o momento, nesse momento foi o momento que surgiu o Instagram, por exemplo. E a gente aprendeu muito com a Nike, com a gente mesmo, né? Dentro da Nike, a gente trabalhando em conjunto, como é que funcionava essa coisa de você fazer a comunicação do seu produto não através dos veículos tradicionais que já existiam, que eram os óbvios, né? Revista, jornal, TV, rádio, outdoor, né? E a gente falava assim, putz, isso se a gente fizer a comunicação através de pessoas e as pessoas normais validando isso tem uma baita chance de dar certo. É numa escala menor, pelo fato de ser numa escala menor, você precisa falar com as pessoas muito certas, que antigamente a gente chamava eles de formadores de opinião, e num determinado momento esse adjetivo, formadores de opinião, se transformou num adjetivo que chama influenciadores. E aí que a coisa mudou um pouco de figura e de lá. Você, além de ter agência hoje, você também é um maratonista, não é, Cado? E ainda faz competições com a sua colega de trabalho, com a Juliana, é isso? É isso. E eu acho, Ellen, que uma das grandes questões e que é muito difícil a gente conseguir explicar isso para quem não corre, e parece que a gente está sendo, sei lá, arrogante, parece que a gente está sendo, não sei, eu não sei te explicar isso, mas é assim, se você não corre, eu posso ficar aqui 2 horas tentando te explicar qual é a lógica de você pagar 100, 200, 300, às vezes R$ 400 na inscrição de uma prova de corrida que você não vai ganhar. Vou falar uma coisa mais trágica. Provavelmente nunca você vai ganhar uma prova de corrida. E você só vai ganhar uma medalha de participação e às vezes uma banana. Literalmente. Na hora que você termina a prova, tem a galera entregando as medalhas, dá uma banana, às vezes dá um suco, dá alguma coisa e você gastou R$ 400. E aí você chega em casa com aquilo e a tua família te pergunta assim, e aí, você ganhou a prova? Não, e nem vou ganhar. Então por que você acordou às 5 da manhã para correr no frio e tava chovendo? Isso não pode ser legal. E é muito legal. Só que
é muito difícil explicar para quem, como a gente diz, não é do rolê. A pessoa tem que entender isso, né. Tem que amar mesmo para sentir, né? Tem que amar. E você me perguntou da Juliana, né, a Juliana, ela entrou na Milk em 2010. A gente começou treinando junto no projeto das torradas Balduco na assessoria esportiva que a gente começou a treinar. E a gente acabou ficando super amigo. E aí, quando a gente conquistou a conta da Nike, né, que a gente começou a atender a Nike, um dia eu cheguei para ela e falei assim: Ju, eu tô precisando de uma pessoa. Um dia num treino, né, porque a gente sempre treinava junto. Eu falei assim: Ju, tô precisando de uma pessoa para atender essa marca, mas precisa correr, porque se ela não correr, a gente não tem como explicar para ela como é que é. E como a Juliana é publicitária também, eu falei assim: Ju, você conhece alguém que seja do mundo de comunicação, que corra e que tenha interesse em fazer um trabalho junto com a Milk, né, trabalhar na Milk, atendendo uma conta como a Nike? Ela virou e falou: conheço, eu. E aí ela participou de uma entrevista na Milk, passou nessa entrevista e ela entrou na Milk em 2010 e hoje ela é a diretora de operações junto comigo, que sou o diretor executivo da Milk. E corremos juntos, né? E fizemos as 2 maratonas que eu tenho, eu fiz junto com ela, o que é muito legal também, porque a gente se estimula, se dá força, porque é uma prova difícil pra caramba, né? Correr 42 quilômetros é difícil pra caramba. Tem gente que não acha tão difícil, eu acho difícil pra caramba. Recompensador, né? Sim, sim, sim. Ricardo, a Milka tem sido responsável por várias ações bacanas no universo do esporte, tem criado eventos para os seus clientes, trazendo uma diversidade de influenciadores, como você falou, né? Como que são planejados esses eventos e como que é feita a escolha desses influenciadores? Excelente pergunta. Assim, toda vez que a gente vai fazer que um cliente passa para a gente esse desafio, né, de fazer uma ação de lançamento de produto, um evento, só deixando claro, tá? A Milk não faz só isso, né? A gente faz projetos de marketing de influência, a gente faz é, ah, eventos de lançamento, a gente faz é, times de embaixadores. Não necessariamente ele se transforma num evento. É que o que acaba aparecendo mais são os eventos, porque como os eventos eles são sempre filmados, são sempre fotografados, então isso são as coisas mais replicáveis através das redes sociais. Então, muito que aparece da Milk é a gente fazendo evento. Mas enfim, respondendo a tua pergunta, Ellen, quando chega um briefing para a gente, né, um pedido para a gente, como é que normalmente funciona? Né? Esse briefing, o evento ele tem que ter um conceito, né? Precisa ter um motivo para esse evento existir, o porquê que a gente vai convidar as pessoas para participar de um evento, de uma prova, de uma corrida, de um treino, de uma balada, enfim, do que quer que seja. Na prática, o que a gente faz é a gente se reúne, né? O time de planejamento da Milk, o time de atendimento da Milk, o time, enfim, toda a galera que trabalha para essa conta, para esse cliente, né? Hoje a gente atende algumas marcas super importantes, né? A gente atende a Olímpicos, que hoje é uma das marcas que mais cresce aí no mercado de running, né? A Mizuno, que está num momento maravilhoso também de marca, a gente atende a Oakley, a gente atende a Columbia, a Monbora, que é uma marca de gel de carboidrato, a gente atende a Movement, e a gente atende Olímpicos, Mizuno, Oakley, Columbia, Monbora e Movement. São esses os nossos clientes. Quando a gente vai desenhar essa estratégia, a gente junta todo mundo e a gente faz o tal do brainstorm. Brainstorm é uma conversa de todo mundo dando ideias e a gente brinca, né? Que no brainstorm, né, de chuva, né? A gente fala assim, não, reunião de brainstorm a gente tem que estar todo mundo com o guarda-chuva fechado e ouvir as ideias e não questionar. Porque a gente fala, a gente dá uma enlouquecida, né? A gente começa a falar qualquer coisa, né? E aí começa a ter ideia, tal, um tem ideia em cima do outro e tal, e aí a coisa vai criando uma certa forma. E a gente vai arredondando essa forma para ficar uma coisa legal. Mas um ponto de atenção super importante é que quando a gente vai desenhar uma estratégia para uma marca, e eu já entro na parte do time, dos influenciadores, dos convidados e tudo mais, mas quando a gente vai desenhar uma estratégia para uma marca, um dos pontos de muita atenção é a gente ter a seguinte visão, né? É como se, o projeto está aqui desenhado. Vamos pensar um projeto para Mizuno.
Tá aqui desenhado, lindo, maravilhoso. Se a gente tirar a marca Mizuno e colocar a marca Adidas, como um exemplo aleatório, esse evento continua funcionando? Se a resposta for sim, a gente tem um problema. Porque o evento ele tem que ter a cara da marca e a cara do produto. Porque senão, o consumidor, o convidado e a audiência desse convidado tem uma grande chance de confundir as ações. E ela vai falar assim: ah, teve aquele lançamento de tênis. Qual tênis? Não lembro, mas foi tão legal, porque eles fizeram uma festa, aí eles dançaram, aí eles correram, aí eles tiveram uma apresentação de produto, mas qual era o produto? Ah, não lembro. Qual era a marca? Não lembro também. Então, se a gente está fazendo um projeto para Mizuno, pô, tem que ter uma coisa mais oriental, tem que ter, porque é o DNA da marca, você tem que ter mesmo dentro do contexto oriental, também precisa ter uma coisa com mais a cara da Mizuno, porque tem outras marcas orientais, tipo a ASICS é uma marca japonesa também. Então, como é que você deixa ele ultra personalizado para isso? E aí, desenha-se a estratégia e se pensa quem que são as pessoas convidadas. E aí que eu acho que é o diferencial e uma das coisas que a gente faz em todo o trabalho que a gente tem e que dá um trabalho do cão. Né? E eu acho que é por isso que poucas empresas fazem isso, porque dá realmente muito trabalho mesmo. É, claro que quando você vai fazer um evento desse, ele precisa ter uma repercussão para impactar um público maior do que os convidados. Né? Se você faz um evento para 50 pessoas, você não está pensando em vender o seu produto só para 50 pessoas, até porque senão a conta não vai fechar. Então você precisa ter 50 pessoas nesse evento, nessa ação, que essas pessoas reverberem para uma quantidade maior de pessoas. Existe uma lógica quase que mandatória. Existem alguns alienígenas que contradizem essa lógica, tipo Luciano Huck, Neymar, eles contradizem essa lógica. Mas existe uma lógica que diz o seguinte: quanto maior a audiência, menor a, a palavra, eu não estou achando a palavra, não é relevância. Quanto maior a audiência, menor o engajamento ou a autenticidade sobre aquilo. Por que isso quer dizer? O que quer dizer na prática? Se a pessoa tem uma audiência muito grande, ela normalmente ela é usada, no bom sentido, como o broadcaster, como a pessoa que vai falar com muitas pessoas. Se essa pessoa é sempre usada para falar com muitas pessoas, muitas marcas entram em contato com essa pessoa e contratam essa pessoa. E a audiência sabe, o público sabe, a gente não é tonto. A gente sabe que a pessoa está lá porque ela está sendo paga e ela está falando bem do produto. Claro que não estou questionando a honestidade dos canais, não é isso. Mas a gente sabe que ele não vai falar mal do produto enquanto ele está no evento ou enquanto ele está vivendo essa experiência. Então a gente precisa de pessoas com menor alcance, que tenham uma maior autenticidade, porque essas pessoas elas são acima de qualquer suspeita e são mesmo. Porque são pessoas que nem eu, que nem você. Então, assim, quando alguém pergunta que tênis que você acha legal, você não tem por que desviar falando assim, não, o tênis que eu acho legal é aquele que me pagou mais. Porque no final das contas você nem está ganhando muito dinheiro com isso. Muitas vezes você está sendo convidado para um evento e você está indo com o maior prazer, porque você entende que aquilo vai ser uma festa super divertida, super legal, e que aquilo vai fazer parte do conteúdo que você constrói naturalmente e que é o conteúdo que você curte fazer. Então é quase uma coisa. O pequeno, de pequeno alcance, não, a gente está chamando de influenciador, eu acho influenciador uma palavra meio zoada, mas é o que todo mundo fala. Então vamos manter só para não confundir. Mas assim, quando você pega um influenciador de baixo alcance, que ele tem uma autenticidade brilhante, ele é um contador de história maravilhoso, é uma pessoa incrível, divertida, bem-humorada, simpática, mas tem baixo alcance. Normalmente, quando a gente identifica isso, a gente fala assim: essa pessoa está com baita potencial de crescimento. Só que ela está num momento que é esse momento que ela tem uma autenticidade muito grande, e a repercussão que ela tem, apesar da baixa audiência,
ela vai ser aumentada pelo broadcaster que está no mesmo rolê. E essa pessoa começa a crescer. Naturalmente, a gente, de novo, né, 20 anos, a gente já viu isso acontecer N vezes. Né? As pessoas que você fala assim, não, mas ela não é tão conhecida. Às vezes a gente é questionado pelos clientes. Você fala assim, ela não é tão conhecida. A gente fala assim, olha, ela tem um baita potencial para virar uma pessoa grande. E de um tempo para cá, esse crescimento ele tem sido cada vez mais rápido. É meio assustador, assim. A gente, quando descobre uma pessoa super interessante, a gente precisa fazer uma ação rápida com essa pessoa, porque ela cresce muito rápido. Porque as pessoas estão consumindo muito, né? As pessoas estão consumindo muito redes sociais e tudo mais. Então, para a gente, até para tentar ser um pouco mais menos subjetivo, no mundo da corrida, quando você fala de alguém com alcance muito alto, você está falando de 500 mil seguidores, é um alcance muito alto. E quando você fala de um alcance mais baixo, você às vezes está falando de 1.000 seguidores, 2.000, 3.000 seguidores. O que não é, não menosprezando quem tem menos, mas não é um alcance tão alto. Só que às vezes são pessoas incríveis com histórias muito legais. Então, esse mix que a gente faz dos convidados, das pessoas que vão receber o produto para postarem nas suas redes sociais, ele precisa ter esse balanço entre canais de alto alcance. Quando eu falo canais, eu não estou falando canais de YouTube. Canais são pessoas. É um canal para a marca atingir outras pessoas. Você precisa de canais de alto alcance, mas você também precisa de canais de baixo alcance para você aumentar a autenticidade e a verdade em cima dessa história. Respondi ou dei uma volta em tudo assim? Respondeu sim, respondeu claro. E mostra aí que também esse crescimento dos influenciadores mostra essa credibilidade que eles acabam passando justamente porque passam a verdade, né, cara? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho que a gente tem um aprendizado constante com isso. Tem uma coisa super interessante, né, que a gente busca pessoas com alcances menores, ah, e muitas vezes a gente se depara com pessoas com alcances menores. Óbvio que a gente não tem como varrer as redes sociais inteiras, né? Claro, seria impossível. A gente vai. Existem ferramentas, né, que fazem essa varredura das redes sociais, mas essa varredura, ela normalmente ela é baseada em indicadores tangíveis, né? Indicadores como alcance, como engajamento, mas não com o conteúdo ser legal ou não ser legal, né? Um olhar que a gente tem que é um olhar um pouco diferente de uma coisa que o Instagram ou as ferramentas não vão conseguir mostrar isso. Porque é assim, de repente você percebeu uma pessoa que você fala assim, nossa, que pessoa engraçada, que figura, que maluquice. Não tem uma ferramenta que vai identificar isso. Não existe essa ferramenta. Então a gente fica sempre de olho. É, Só que mesmo a gente ficando de olho, a gente não tem como achar todo mundo. Então o que a gente diz para as pessoas? E aí que eu acho que também tem um diferencial que também dá um trabalho do cão, mas que é legal. A gente pede para as pessoas entrarem em contato com a gente e mandarem mensagem para a gente perguntando se faz sentido, se não faz sentido, até pedindo uma certa orientação para a gente de como que faz, se a pessoa quiser de fato participar desses rolês malucos, né, das marcas, ou até entender se a sua página faz sentido ou não faz sentido. E a gente tenta orientar. Claro que a gente não é dono da verdade, a gente nem sabe qual é a mágica, né? Porque não é receita de bolo, né? Não é que você fala assim, você bota 3 posts assim, você sorri olhando para a direita e você faz uma foto com o sol bonito atrás que vai dar certo. Não é, né? Cada um tem o seu composto de um monte de coisa. Mas se a gente pudesse dar uma dica, né? E é uma dica meio maluca que eu vou dar, que é assim: não se preocupa com o que a marca acha. Se preocupa em fazer alguma coisa que você curta. Se preocupa em passar uma mensagem que você ache legal. Tenha prazer de fazer, caso você goste de expor a sua vida nas redes sociais. Eu, por exemplo, gosto pra caramba, eu me divirto, posto um monte de coisa, escrevo um monte de bobagem. Eu normalmente escrevo, os meus textos são sempre mais bem-humorados. E eu, no meu caso específico, eu não tô muito ligando porque eu não sou influenciador, né? É um lugar meio maluco, meio esquisito o meu lugar, né? Nesse mundo, o lugar da Milk, né?
Mas o que a gente diz é o seguinte: se você se divertir com o que você está fazendo, se você tiver prazer com o que você está postando, isso naturalmente vai ser autêntico. E quanto mais prazer você tiver fazendo isso, mais você vai fazer. E o volume de postagens é importante também. Então, uma pessoa que posta com mais frequência, Instagram, TikTok, Reels, Stories, Feed, quanto mais você fizer, maior é a chance da gente ver, das pessoas encontrarem. E as marcas também se interessam mais por isso. Mas o ponto principal, que é isso que é uma dualidade complexa, que é assim, não faça para as marcas, faça para você. Se você tiver o perfil que a marca está procurando, a marca vai chegar em você de alguma forma, alguma marca vai chegar em você de alguma forma. Aí você fala assim, pô, então vai dar certo com todo mundo? Não, não necessariamente. Então eu posso me divertir fazendo as coisas que eu acho mais engraçadas. Outro dia eu estava conversando com um atleta forte pra caramba, e ele me procurou exatamente por isso. Ele falou assim, pô, Cado, eu queria entender, né, como é que as marcas buscam atletas, como é que as marcas buscam influenciadores e tal. E é um cara super legal, chama Erisvan. Cara super, super legal. E eu falei assim, cara, vamos fazer uma call. E eu, de vez em quando, faço isso, né? Eu falo assim, vamos trocar uma ideia, até porque eu aprendo pra caramba quando eu faço isso. E aí a gente marcou uma call, eu comecei a conversar com ele, olhei a página dele. Aí ele é de Goiânia, de Anápolis, se não me engano. Ele veio para São Paulo na Maratona de São Paulo, eu falei assim, vamos se encontrar para a gente se conhecer pessoalmente. Legal. A gente se encontrou para se conhecer pessoalmente. E ele tinha um conteúdo, Ellen, que ele fazia piada. Atleta, tá? Atleta profissional. Ele fazia piada. Ele falava, a piada do dia é... E aí ele contava a piada do dia. E era divertido, era engraçado as piadas. Né? Aí você vai falar assim, tem gente que não gosta da piada? Tem gente que vai gostar, sempre vai ter gente que vai gostar, ou gente que não vai gostar, como eu te falei, às vezes tem uns alienígenas tipo Luciano Huck que todo mundo gosta, mas é muito raro isso acontecer. E aí eu virei pra ele e falei assim, Elisvan, por que você parou de fazer as piadas, cara? Era muito legal, era muito divertido, era muito autêntico, cara. Ele falou, sei lá, eu achei que eu tava sendo meio bobo. Mas eu falei, mas você tava se divertindo? Ele falou, tá me divertindo. Eu falei, então continua, cara. Esquece os outros. Esquece o que os outros falam. Vai se divertir. A página é sua. Faz o que você quiser na tua página. E ele voltou a fazer as piadas e ele tem um engajamento que está crescendo. A gente está de olho nele para uma oportunidade que pintar, que tiver o perfil dele. A gente não vai forçar nada, mas quando a gente estiver fazendo um casting, nem sei se chama casting isso, quando a gente estiver fazendo essa escolha, a gente vai falar assim, putz, tem o Erisvan lá de Anápolis, que é um cara que corre pra caraca, ele é um cara engraçado, pô, esse cara com essa característica encaixaria aqui. Agora, se essa pessoa, ou uma pessoa, começa a fazer um conteúdo forçado, diferente do que ela é, Ellen, o que você acha? Você não vai seguir essa pessoa, você vai achar chatão. Não é isso? Fica forçado, né? Fica forçado, todo mundo percebe. É bem Então a gente diferente. estimula que as pessoas procurem. Pra gente bater um papo, pra gente trocar uma ideia, pra gente ver o que pode fazer, pra gente tentar ajudar de alguma forma. Até porque, gente, assim, se a gente puder ajudar, a gente tem que ajudar, ponto. Não tem nada a ver com o trabalho, tem a ver com a vida, tem a ver com outras coisas. Se a gente puder ajudar, a gente ajuda. Olha só que bacana. Conversei aqui um pouquinho com o Cado, que é executivo aqui da Milk, que é justamente uma agência de marketing esportivo que tem ajudado muitos influenciadores aqui no nosso Brasilzão, né, gente? Muito obrigado, Cado, por você bater esse papo com a gente hoje. Eu que agradeço. Precisando, estou aqui. Desculpa se eu falei muito, eu me empolgo. Mas é isso que é gostoso, ficou espontâneo esse bate-papo que traz muito conhecimento pra gente. Legal. Até mais.